Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado hoje, terça-feira, dia 12 de junho de 2018, e após 5 sessões consecutivas de queda, o Ibovespa finalmente voltou a registrar ganhos. A alta hoje foi de 0,62%, ainda assim a gente acumula uma queda de quase 8% no acumulado desses 6 pregões, então a gente vinha vindo de um movimento muito forte de aversão ao risco. Hoje a bolsa encontrou aí pelo menos algum alívio com essa alta. No exterior, as principais bolsas da Europa e norte-americanas não seguiram viés único. Há uma grande expectativa aí em relação à agenda de amanhã, onde será conhecido nos Estados Unidos a decisão de política monetária do país, e há uma grande expectativa de que o Fed vá subir seus juros novamente. A expectativa de mercado de um avanço de 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos para uma faixa de 1,75% a 2% ao ano. Embora esse número pareça um número baixo, nos últimos anos, desde 2015, o Banco Central americano vem já com esse processo de normalização monetária, leia-se aumento gradual dos juros, e há ainda uma expectativa que, além desse aumento previsto para amanhã, ao longo de 2018, em outras ocasiões, o Fed deverá seguir subindo os juros, e isso também é um dos motivos que explicam esse avanço do dólar que a gente tem observado, não só frente ao real, mas frente às principais moedas. O mercado, os investidores muito atentos a essa decisão de política monetária, que, como eu falei, será conhecida amanhã. Em relação ao mercado de hoje, a gente pode observar aqui as oscilações das principais bolsas. Na Europa, um viés um pouco mais negativo, na França e na Inglaterra, quedas ao redor de 0,4%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou praticamente estável, S&P com uma alta de 0,17% e a Nasdaq subiu hoje 0,57%, renovando assim sua máxima de fechamento, hoje ajudada e impulsionada pelas ações do setor de tecnologia. Em relação ao mercado brasileiro, a alta foi de 0,62%. Apesar do viés positivo, hoje não foi um dia tranquilo no mercado. Em alguns momentos a gente viu a bolsa operando no terreno negativo. No final da tarde, por volta das 4 horas, o índice passou a operar em baixa, mas no finalzinho acabou ganhando um pouco de fôlego, encerrou aí aos 72.754 pontos. Hoje o giro financeiro totalizou quase 10 bilhões de reais, que é mais ou menos a média do que a gente vem negociando. Em relação às principais oscilações do dia, hoje Embraer foi destaque positivo, com uma alta de 7,5%. É um papel que tem se beneficiado muito por esse movimento de apreciação do dólar. Hoje o dólar subiu 0,17%, não foi uma alta expressiva, mas a gente está lidando com um câmbio bem mais apreciado do que a gente tinha alguns meses atrás. Então, naturalmente, a Embraer é uma das empresas que se beneficia dessa alta do dólar. Via Varejo hoje também teve um dia de recuperação, o papel subiu 6,5%, Eletrobras com uma alta de 5,1%. Eletrobras tem sido constantemente destaque hora de alta, hora de baixa, porque a empresa, o investidor da Eletrobras está muito atento ao processo de privatização da empresa e também da venda de 6 distribuidoras dela. Recentemente a gente teve uma liminar que permitiu o avanço da venda dessas distribuidoras, então o mercado hoje reagiu positivamente, mas o papel tem sido muito impactado por essas notícias, ora favoráveis à privatização, ora negativas, então o papel vai, claro, oscilando à medida que essas notícias vão sendo divulgadas. Outro papel que se fechou em alta é CSN e Suzano, que também é um player, um papel que se beneficia desse avanço do dólar. Em relação às maiores quedas, hoje foi mais um dia de estresse para a CVC, papel recuando aí 4,4%, BRF 2,8%, Lojas Americanas, Iguatemi e Cielo completaram a lista das principais quedas. Mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do pregão de hoje e fazendo uma análise um pouco do que a gente vem observando nas últimas semanas, eu trouxe um gráfico diferente aqui, que é o gráfico do CDS. Como vocês podem observar na tela, o que esse gráfico diz, em outras palavras, ele mede a percepção de risco do investidor em relação ao mercado brasileiro. Então, se a gente observar, há mais ou menos 2, 3 meses, o CDS Brasil ele estava operando ali próximo a 150, 180 pontos. De 2 meses para cá, a gente viu um forte movimento
de aumento desse CDS, ou seja, a percepção de risco do investidor local, ela aumentou nesses últimos 2 meses e hoje a gente tem um CDS próximo a 250, 260 pontos. O que esse CDS reflete é que o investidor ele está um pouco mais cauteloso em relação ao investimento no Brasil, primeiro, porque a gente teve nesse meio do caminho a greve dos caminhoneiros, que trouxe uma percepção de risco muito grande e mostrou um governo ali relativamente frágil, sem muito poder de reação, uma greve que paralisou parte das atividades do país durante 9 dias, então isso naturalmente tem um impacto também na atividade da economia, né? O PIB do segundo trimestre muito provavelmente vai ser impactado por isso, e a gente viu também uma piora na percepção em relação ao andamento da economia. No início do ano, havia uma expectativa de mercado que o PIB desse ano tivesse um crescimento de 2,5%, e agora os economistas já trabalhando com uma premissa bem mais cautelosa, algo próximo a 1,9%, segundo a última pesquisa Focus, e a nossa projeção também caiu. Hoje a gente trabalha com uma expectativa de PIB subindo 1,3%. Então, em resumo dessa história, nas últimas semanas houve de fato uma piora dessa percepção de risco em relação ao investimento no país. Isso ajuda a explicar por que a gente viu a Bolsa saindo de um patamar de 83, 84 mil pontos, hoje mais próximo de 72 mil pontos. Isso também acabou afetando o desempenho do câmbio. Recentemente a gente tinha um dólar próximo a 3,20, 3,30. Na semana passada o dólar bateu 3,90, hoje 3,70 aproximadamente, mas a gente viu um forte movimento de apreciação do câmbio. Então isso tudo reflete um pouco dessa percepção do investidor com uma visão um pouco mais cautelosa em relação à atividade econômica do país, um pouco mais preocupada também em relação ao resultado da eleição. Embora ainda seja muito cedo para a gente tratar desse tema, o investidor cada vez mais vai trazendo esse assunto para as mesas de negociação. Isso naturalmente impacta na percepção de risco e impacta também na volatilidade. Então, naturalmente, à medida que a gente vai se aproximando do calendário eleitoral, a gente vai continuar vendo um mercado cada vez mais volátil. Empresas, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, elas vão ter muita oscilação nesse período, então é de se esperar ainda um movimento muito conturbado nas próximas semanas. O que não quer dizer que a gente tenha mudado a nossa percepção com uma visão mais de médio e longo prazo. Por mais que a economia não avance 2% esse ano, que era um número inicialmente previsto, a gente vai continuar vendo sinais de avanço da economia, um crescimento próximo a 1,5%, mas ainda assim um crescimento que pode ser duradouro nos próximos anos, a depender, é claro, da continuidade das medidas para o ajuste fiscal. Então o recado é, a gente segue com uma visão construtiva para o Brasil. A gente entende que esse movimento de queda recente da Bolsa nas últimas semanas, ele é natural em função desse quadro ainda de muita incerteza, mas quando a gente olha com uma visão um pouquinho mais de médio prazo, um ano e meio, a gente consegue enxergar nos fundamentos das empresas espaço para valorização significativa das ações. Então, na nossa opinião, a queda recente da Bolsa, ela acaba abrindo oportunidade de compra para uma série de ativos, em especial aqueles que a gente recomenda nas nossas carteiras recomendadas. Então, aqueles investidores que pensam com um horizonte de retorno um pouquinho mais longo, a gente acredita que está na hora de formar gradativamente uma posição no mercado de renda variável aqui no Brasil. É claro, o investidor tem que ter fôlego para atravessar esse período aí de volatilidade, que com certeza ele vai crescer à medida que a gente vai se aproximando das eleições. E só voltar à nossa programação normal, eu vou chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã. Como eu falei no início do programa, tem como principal destaque nos Estados Unidos a decisão de política monetária, vai ser conhecida às 15 horas no horário de Brasília, e no Brasil, logo cedo, às 9 horas, serão divulgadas as vendas no varejo do mês de abril, a expectativa de um crescimento de 0,6% em relação ao mês anterior. Então são dois dados bem relevantes na agenda de amanhã. Esses são os principais destaques dessa terça-feira. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.